O planeta está sendo invadido pelas criaturas do mar e agora os heróis precisam enfrentar o Rei do Mar Profundo. E essa é a terceira parte de One Punch Man. E eu sou o F, o escorregadio fujão. Então vamos recapitular. O episódio começa mostrando que tem algo grande se aproximando da Terra. E os cientistas não conseguiram prever, pois estava escondido na direção do Sol. E a trajetória estava indo para a Cidade Z. E agora a Associação de Heróis chama todos os heróis classe S, pois era uma missão de nível dragão, pois seria uma destruição em massa, e quando Genos chega na associação, Silver Fang estava esperando, pois queria conhecê-lo pessoalmente. Silver Fang explica que todos foram chamados, pois estava se aproximando um meteoro que misteriosamente mudou de rota e estava indo para aquela cidade. E ele diz que provavelmente não seria possível deter aquele meteoro, mas como seu dojo estava na cidade, ele precisava ficar até o final. E na cidade as pessoas começam a ver o meteoro chegando e todos começam a entrar em pânico. Genos está indo para o local, isso que o local era toda a cidade, e ele estaria usando um novo equipamento que consegue deixar seu poder de destruição 10 vezes maior, o que já seria de grande ajuda. E chega um herói chamado Metal Knight e agora ele teria mais ajuda contra o meteoro, mas ele diz que só veio para testar suas novas armas e que aquilo era apenas um drone, e que não ligava se acontecesse alguma coisa. E ele lança alguns mísseis que seriam capazes de destruir uma pequena cidade, e quando parecia que ia dar bom, o meteoro continua descendo, e ele vai embora pois não adiantou nada. Genos calcula um tempo de 33 segundos até o impacto, e ele começa a carregar seu canhão de fogo supremo, e ele usaria todo o seu poder, e ele pega seu núcleo central para usar toda a energia, e Silver Fang diz que ele acabaria falecendo, e ele usa até ficar esgotado, mas não adianta. E agora só teria uma chance, então nosso careca favorito chega, pois ele diz que acabaria com aquilo, e com apenas um soco ele atravessa o meteoro e o destrói em vários pedaços. E tudo começa a cair pela cidade, e como sabemos que nessa vida as pessoas são ingratas, começam a falar no jornal que alguém era culpado pela destruição da cidade. Chegando em casa, eles estão verificando os ranks, e Saitama saiu da última posição do rank C para o 5º lugar, pois aquela ameaça era nível dragão, e a associação achou que ele só conseguiu por estar com os heróis classe S, e Saitama diz que agora está faltando pouco para sair da classe C e não precisaria fazer trabalhos semanais. E quando está andando pela cidade, aparecem os dois irmãos heróis, o Tank Top Black Hole e o Tank Top Tiger, e eles começam a xingar o Saitama, pois acha que ele estava roubando do rank para subir tão rápido. E como eles eram rank mais baixos e não querem brigar, começam a gritar por toda a cidade, dizendo que o Saitama foi o responsável pela destruição, e agora todos estavam sem casa, e nisso toda a população começa a xingar ele, e Silver Fang estava observando tudo, pois eles só queriam ganhar popularidade em cima dele. E quando eles vão pra cima, Saitama faz eles falarem a verdade, e diz que foi ele que quebrou o meteoro, e geral fica calado, até porque não daria pra reclamar com o meteoro. Genos aparece e diz que ele era o mais poderoso da Terra, mas que ninguém conseguia enxergar, mas com o tempo tudo melhoraria, e ele diz que não precisava puxar o saco. E agora que começa a grande emoção, pois não adianta só um meteoro com poder de destruição enorme, pois aparece uma criatura do mar profundo e eles queriam tomar a Terra. E o cavaleiro sem licença vai para lutar, mas quando chega, o monstro já estava falecido, e geral fala que foi um careca desconhecido que acabou com apenas um soco. E chegando em casa, ele vê que o careca era o Saitama que estava na 5ª posição. Tudo parecia que ia dar bom, mas agora aparecem várias criaturas, e agora o negócio seria pesado, mas o herói classe A, Stinger, chega dizendo que seria fácil para ele, e Saitama estava em casa lendo uma revista, quando aparece uma reportagem que Stinger estava lutando sozinho com várias criaturas gigantes, e ele estava levando uma surra nervosa, mas estava lutando até o fim, e consegue acabar com todos. O problema é que ele faz a besteira de comemorar, e aparece um monstro mais forte, que acaba com ele com apenas um soco. E agora Genos e Saitama vão para o local, pois como derrotaram o herói de classe A, então precisavam dos mais fortes. E a associação de heróis fica preocupada e começa a mandar um alerta por toda a cidade para que os moradores evacuem o local, pois haveria muita destruição e vários heróis classe
classe C estão indo embora, mas o Cavaleiro Sem Licença é sagaz e está indo na direção. O herói Light Max estava observando o Rei do Mar Profundo e ele aparece atrás dele rapidamente e ele percebe que nenhum de seus golpes estava fazendo efeito e começa apanhando muito, e nesse momento aparece um herói classe S, o nosso negão da canela fina, o Pretty Prisoner, um prisioneiro que gostava de dar ré no Kibe e ele fugiu da prisão para acabar com ele. E ele começa a lutar de mano a mano e os dois aparentemente estão lutando de igual, e o Sonic aparece e percebe que aquilo ficaria muito perigoso. O Canela Fina diz que usaria seu golpe especial para acabar com a luta e se transforma em um anjo pelado e começa a dar vários golpes, mas não dá certo e recebe só um e escorrega o melado. E agora Sonic estava sozinho, mas ele era muito rápido para ser pego e percebe que seus golpes não faziam efeito, mas como sabemos que nessa vida tudo pode piorar, começa a chover e o Rei do Mar Profundo começa a ficar mais rápido e agora sua única opção é fugir para não falecer. E Saitama se separa do Genos e se encontra com o Cavaleiro Sem Licença, e Genos percebe que o Rei do Mar Profundo estava indo em direção ao abrigo da cidade. Isso seria perigoso, e o monstro chega lá e ele diz que comeria todos como lanche da tarde, e aparece alguns heróis da classe C, que acreditavam que lutando junto conseguiriam vencer essa ameaça. E Saitama estava com o Cavaleiro Sem Licença, mas ele deixa cair o celular, e quando Saitama atende, a associação diz que o monstro estava no abrigo dos humanos. E agora eu te pergunto, será que o Cavaleiro Sem Licença vai apanhar muito ou vai pedir licença para apanhar? Porque está ficando frenético. Então deixa o like, se inscreve aí, porque ainda não terminou. Mas já fica preparado, agora vamos continuar. Genos chega na hora que geral daria uma falecida, e o Rei do Mar Profundo acha que ele seria mais um, mas Genos começa a jogar vários raios de fogo e ele percebe que teria que lutar sério. O problema é que Genos sempre abaixa a guarda de alguma forma, e fica tortinho no azeite, e na associação eles estão olhando a ficha do Saitama, pois ele quebrou todos os recordes dos testes físicos, e era o único disponível. Genos se levanta tortinho e começa mais uma lutaria, e aqui vemos que ele evoluiu muito, e o monstro começa a passar sufoco, e ele joga um ácido nos humanos, e Genos entra na frente para proteger, e nisso ele acaba derretendo e não tem mais o que fazer, e agora seria seu fim. Mas esse anime tem vários plot twists, pois o Cavaleiro Sem Licença aparece com a sua Caloi verde e diz que acabaria facilmente com aquilo. E meu irmão, agora me deu até uma angústia no coração, pois ele é jogado de um lado pro outro parecendo um boneco, mas vemos que ele é um verdadeiro herói, pois mesmo esculachado pela vida e pelo monstro, vai pra cima, e geral começa a torcer, mas o monstro dá um soco e acaba com a graça. Saitama aparece e agora sabemos que a lutaria seria braba, ou quase, porque com ele as coisas são diferentes e o Rei do Mar Profundo vai pra cima, e ele estava cada vez maior porque a pressão do mar deixava ele pequeno, e ele dá um soco tão forte no Saitama que faz a chuva parar, e ele não sente nada, e com apenas um soco o bicho cai falecido e geral começa a comemorar. No dia seguinte, Saitama está voltando no mercado com Genos quando o carteiro aparece e Genos recebe várias cartas de fãs, pois ele era muito popular, mas ninguém mandou pro Saitama, e Genos começa a lembrar o que aconteceu naquele dia, pois todos estavam comemorando quando um hater aparece dizendo que ele só ganhou porque o monstro já estava fraco dos outros heróis, e como ele percebe que todos deram a vida para derrotar aquele monstro, ele diz que era uma farsa para não ganhar toda a fama. Ele recebe uma carta de agradecimento e depois recebe uma carta da associação, e agora ele foi para o rank 1 da classe C e foi chamado na associação, pois ele receberia uma promoção para ir por rank B, pois além de quebrar todos os recordes, estava fazendo coisas impossíveis. E de lá ele sai para comemorar em um restaurante de rua, e o Cavaleiro Sem Licença aparece e diz que pagaria comida para ele, pois ele só foi salvo porque Saitama apareceu na hora. Galera, essa foi a terceira parte do anime One Punch Man, e ainda está chegando a melhor parte, porque se você não acha que pode piorar, é porque está muito inocente. Então vem de like, se inscreve aí que logo teremos mais, e me segue nas redes sociais e na plataforma roxinha de lives, que é sucesso. Então vou nessa e fui!